Iniciaremos agora a resolução da questão 21 do exame de admissão à Escola de Sargento das Armas do ano de 2015, concurso de admissão. As funções do segundo grau, com uma variável, definidas por f de x igual a x2 mais bx mais c, terão valor máximo quando? É uma questão teórica muito elementar, mas enseja a possibilidade de discutirmos uma série de possibilidades para possíveis questões futuras. Então, consideramos que muito provavelmente não haverá repetição de questão, mas eles podem tratar do mesmo tema abordando questões diferentes. Então, nós vamos analisar todas as opções. No item A, ele diz a função será de máximo quando A for menor do que zero. Veja o seguinte, a função do segundo grau ela é uma parábola. Quando o A, que é o termo em x2, ele é maior do que zero, nós temos uma parábola com a concavidade voltada para cima, ou seja, nós sempre teremos uma função de mínimo. E quando eu tenho o A menor do que zero, eu sempre tenho uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, eu sempre terei um ponto de máximo. Aqui é uma função de máximo. Eu tenho aqui o vértice, que é um ponto de mínimo quando A é maior do que zero. E eu tenho aqui o vértice da parábola, que é um ponto de máximo quando o A é menor do que zero. Portanto, o item correto é o item A. A questão, repito, muito elementar, mas vamos discutir os outros itens. Se ele considerar o C maior do que zero ou C menor do que zero, o que vai acontecer na função f de x igual a x2 mais bx mais c? Percebam o seguinte, quando eu tomo o x igual a zero, toda a função do segundo grau, cujo x é zero, vai me dar que o f de zero é o ponto C. Ou seja, o ponto C é exatamente o ponto onde a parábola vai cortar o eixo y. Porque se o x é zero, eu corto o x. Aliás, se o x é zero, eu corto o y. Se o y é zero, eu corto o x. Então, se eu tenho x igual a zero, a parábola vai cortar o eixo y. E sempre vai cortar no eixo, no ponto C, o y. Se eu tenho c maior do que zero, eu tenho, por exemplo, a maior do que zero, nós já vimos que é uma função de mínimo. Se o c é maior do que zero, o que significa? Que x igual a zero vai me dar exatamente o ponto 0C. Que pode estar com a parábola à esquerda do eixo y ou com a parábola à direita do eixo y. Não importa. As duas funções são de mínimos. O que me interessa é que o ponto 0C estará acima do zero em y. Se eu tenho uma função de máximo, não muda absolutamente nada. Embora eu tenha agora uma função de máximo, o ponto x0, yc estará acima do zero, à direita ou à esquerda. Então, para ser maior do que zero, significa que eu sempre terei, para x igual a zero, o eixo y cortado acima do zero. Se eu tenho o c menor do que zero, o que vai acontecer? Se eu tomar o f de zero, agora o ponto onde a parábola vai cortar o eixo y estará abaixo de zero, ou à esquerda ou à direita, se for uma função de mínimo. Do mesmo modo, se for uma função de máximo, ele estará abaixo do zero, ou à direita ou à esquerda. Mas eu sei que x igual a zero vai me dar um y menor do que zero. Só isso. Então, o A diz se a parábola é concavidade voltada para cima, ou função de mínimo para o A maior do que zero. Se é concavidade voltada para baixo, ou função de máximo, se o A for menor do que zero. O C me diz onde corta o eixo y. Porque se eu tomar f de zero,
eu encontro exatamente o ponto onde corta o y. x0 corta o y, y0 corta o x. Não interessa se é função de máximo ou de mínimo, se o c for maior do que zero, vai cortar acima do y. Se o c for menor do que zero, vai cortar abaixo do y. E o que é que me diz o b? Se eu tomar b igual a zero, na função f de x igual a x2 mais bx mais c, ou seja, numa parábola com a função de segundo grau, o termo em x some. Eu considerei o c negativo para a gente não ter problema, porque nós estamos nos reais, não nos complexos. Eu teria a equação ax2 igual a c. Se eu encontrar o x, vai ser mais ou menos raiz quadrada de c sobre a. A diferente de zero, que é a própria condição de existência da função de segundo grau. Se o a for zero, eu recairei numa função de primeiro grau. Se o b e o a forem zero, eu recairei numa função constante. Então, é imposição a diferente de zero. Aqui, o a diferente de zero porque está no denominador. Mas, por ser uma função de segundo grau, ele já, por definição, teria que ser considerado diferente de zero. Tranquilo? É só para a gente reforçar a ideia. Ora, se eu tenho o x igual a mais ou menos raiz de c sobre a, eu vou encontrar no vértice da parábola que o x é menos b sobre 2a e o y é menos delta sobre 4a, um eixo de simetria. Portanto, para b igual a zero, eu tenho a parábola exatamente com o eixo de simetria coincidindo com o eixo vertical das ordenadas, o eixo y. Então, o eixo de simetria para o b igual a zero, ele está exatamente no eixo y. Se eu tomar aqui o ponto da origem, o vértice está exatamente na origem, passando pelo eixo de simetria aqui, que pode estar abaixo, no próprio zero, ou acima. Vai depender do deslocamento da função. Vai depender do c, porque se o c for zero, vai ser 0, 0, ela corta aqui. Se o c for menor do que 0, ela corta embaixo. Se o c for maior do que 0, ela corta em cima. Então, o c desloca a parábola do ponto 0c, acima do y ou abaixo do y. E o b vai me dar o eixo de simetria no vértice. Então, veja o seguinte, se eu tomar um a maior do que zero, uma função de mínimo, e se eu tomar um b maior do que zero, eu tenho positivo dividido por positivo dá positivo. Como eu tenho um negativo aqui, eu vou deslocar o vértice para a esquerda. Então, o eixo de simetria estará à esquerda. E se eu tomar um a maior do que zero e um b menor do que zero, eu tenho mais vezes menos, menos, com menos daqui dá mais. Eu vou deslocar o eixo de simetria para a direita. Então, o b tem essa função, deslocar horizontalmente o eixo de simetria no vértice da parábola, que é definido por menos b sobre 2a. Tranquilo? Já estudamos o a, já estudamos o b, já estudamos o c. E já sabemos que a opção correta é o item A. Falta ainda estudar o delta. Ele fala delta maior do que zero. Se o delta for igual a zero, na função do segundo grau, o que eu tenho? Que o x é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a e o delta é b2 menos 4ac. Se o delta for maior do que zero, eu terei duas raízes. Se o delta for menor do que zero, eu não terei raiz. Mas se o delta for igual a zero, o que vai acontecer? Eu vou eliminar este termo e eu ficarei apenas com x igual a menos b sobre 2a. Portanto, eu terei duas raízes reais iguais. A raiz real x1 vai ser igual à raiz real x2. Cuidado, eu não tenho uma raiz, eu tenho duas raízes iguais. Porque se nós observarmos como um polinômio, eu terei uma raiz menos b sobre 2a com multiplicidade 2. Se é parábola, se é função do segundo grau, eu tenho duas raízes reais iguais. Eu não tenho uma raiz. E embora seja menos b sobre 2a, que vai me dar apenas um valor, mas esse valor tem multiplicidade 2. Então, na equação do segundo grau, ou eu tenho duas raízes reais iguais, ou eu tenho duas raízes reais distintas, diferentes, ou eu não tenho raiz real. Mas o que acontece em termos de gráfico? Se eu tenho a maior do que zero, que é uma função de mínimo com cavidade voltada para cima, e o delta é igual a zero, só vai tocar o eixo x uma vez. E se o a for menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo, mas só vai cortar o eixo x uma vez. Porque eu tenho duas raízes reais iguais. Se o delta for maior do que zero, aí o que eu tenho?
eu terei a raiz menos b mais raiz de delta sobre 2a, menos b menos raiz de delta sobre 2a. Portanto, eu terei duas raízes reais diferentes. Uma com o delta positivo e outra com o delta com sinal negativo antes dele. Então, eu tenho menos b mais raiz de delta, menos b menos raiz de delta. São duas raízes. E o que acontece em termos de gráfico? Quando eu tenho delta igual a zero, o eixo x só é interceptado uma única vez, nas duas raízes iguais, não importando se eu tenho uma função de máximo ou de mínimo. Quando eu tenho duas raízes reais diferentes, o eixo x ele vai ser cortado em dois pontos, num ponto x2 e num ponto x1. Se o a for positivo, terá a configuração da concavidade voltada para cima, cortando em dois pontos. E se o a for negativo, configuração parábola voltada para baixo, concavidade para baixo, também cortando em dois pontos. E se o delta for menor do que zero, nos reais eu não terei raiz. Então, se o delta for menor do que zero, eu não tenho definido nos reais raiz quadrada de número negativo. Portanto, a raiz quadrada ela é maior ou igual a zero, ela é não negativa. A solução é vazia. E o que isso significa em termos de gráficos? Se o delta é zero, intercepta o x num ponto. Se o delta é maior do que zero, intercepta o x em dois pontos. E se o delta for menor do que zero? Se eu tenho concavidade voltada para cima uma função de mínimo, ele está acima do eixo x e não corta. Aqui eu não tenho raiz. E se o a for menor do que zero, uma função de máximo, a parábola ela não intercepta o eixo x e fica completamente abaixo do eixo x. Então, se o a for maior do que zero, todos os valores estarão acima do zero. E se o delta for menor do que zero, todos os valores estarão abaixo do zero em relação ao x. Então, uma questão muito elementar, muito trivial, mas serviu para a gente revisar uma série de aspectos relacionados à função do segundo grau. Espero que você tenha compreendido. A resposta é o item A. Se gostou, curta, comente, compartilhe e, se possível, dê uma forcinha inscrevendo-se no canal. Até a próxima resolução. Forte abraço, obrigado se chegou até aqui. Valeu!